Palmeiras esculacha o Grêmio e vai dormir hoje na liderança do Brasileirão. Sejam bem-vindos ao Gandolinha Verde, meu nome é Bruno. Sejam bem-vindos ao vídeo aqui de análise do pós-game aí do Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. Não consegui fazer o pré-jogo hoje porque umas coisas, muito trabalho e acabei não conseguindo fazer o pré-jogo que a gente normalmente anda fazendo. Mas vamos pro pós-jogo, né? Assisti o jogo inteiro, começo ao fim aí. Que jogaço, né, cara? Falando um pouco antes do jogo, né? O Palmeiras vem de uma sequência de vitórias, né? No Brasileirão, de bons resultados. Só um empate contra o Vasco jogando no Maracanã. Maracanã lotado, né? Com o Vasco jogando em casa. Então, é um empate meio que aceitável, com a gente jogando no segundo tempo muito forte. A gente vem de sequência de jogos muito fortes. A gente vem de um 5-0 contra o Goiás. E o Grêmio ele vem de um campeonato mais normal, digamos assim, né? Ele veio de um empate 3-3 contra o Bragantino, com um gol sofrido bem no final do jogo. E o time ele veio com vários jogadores lesionados e com uma proposta de rodar um pouco o elenco, tanto que o Luizito Soares estava até ansioso para ver ele jogar. Eu não assisti nenhum jogo do Grêmio, para ser sincero. Gostaria de ver ele jogando contra o Palmeiras, né? Para ver como sairia, né? Até porque é um craque, né? Internacional. Seria legal ver ele jogar, mas acabou ele nem foi relacionado à partida, ele nem viajou para São Paulo. E então esse era o panorama do jogo. A gente viu um Renato Gaúcho com algumas ausências e o Palmeiras muito forte, com algumas voltas com o Bruno Tabata, né? A gente acha que de ausência hoje só tinha Marcos Rocha por causa da lesão na coxa esquerda e o Atuesta, se eu não estiver enganado. A gente tá com o DM controlado no momento. Enquanto o adversário vinha com um time bem fragilizado por causa de lesões e de tentar evitar, né, de rodar o elenco. Então o Palmeiras ele vinha com o mesmo time, ele veio com o mesmo time, 4 jogos seguidos já que o Palmeiras não mexe, acho que só o Murilo, né, por causa da né, o Murilo tá lesionado, né, então são 3. Mas o Murilo por causa da sua lesão, que provavelmente vai ficar uns 2, 3 meses sem jogar, pelo que eu vi na internet aí. O Palmeiras vem vindo jogando com o Luan. E eu acho que o Luan... Bem, vamos falar dos jogadores individual depois, mas o Luan vem fazendo um bom papel. E o Grêmio, ele veio... Cara, se eu não estiver enganado, o Grêmio não veio com nenhum atacante. Ele veio com 0 atacantes. Ele veio com uma linha de 5 no meio campo, com 3 zagueiros, os laterais jogando mais de ala, mais 3 meio atacante, e os 2 jogadores mais à frente eram o Vinha, que jogava no Ceará, se não me engano ele era meio atacante, então ele não era lá um atacante, e aquele Cristaldo deles lá, que é um bom jogador. Eu acho, pelo menos pelo que eu vi vendo umas partidas dele, eu acho que ele é um bom jogador, mas ele também não é atacante. Eu acho que ele é meia central, um meio de ligação, meio atacante, assim. Não é um atacante, né? Então o Grêmio veio, assim, abdicado de atacantes. Eu nunca vi isso. Se eu tiver errado, me corrijam. Se o Vini mudou de posição, não sei se Cristaldo é mais atacante do que meia, mas eu acho que atacantes de ofícios nem ponta veio hoje. Foi malemar uns meio atacante. Entendeu? E eu nunca vi isso. Nunca vi um time vir sem atacante. Não lembro de nenhuma partida. Então, tipo, o Grêmio ele veio com o intuito de segurar o jogo. Defender e segurar o jogo. E se conseguir um golzinho, né? E quando começou o jogo, cara, o Grêmio sofreu. No primeiro tempo, o jogo inteiro, né? Quando começou o jogo, o Grêmio não conseguia sair pro jogo. O Palmeiras roubava a bola no meio de campo. O Palmeiras tocava a bola. Tocando a bola, virando o jogo toda hora. Eu acho que os 2 gols, pelo menos hoje, foi por causa de virada de jogo. E o Palmeiras ele faz um gol aí de lançamento. Aí o Mike ele antecipa um lançamento e o Veiga desvia e a bola dorme no gol. O Veiga, absurdo o jogo do Veiga hoje também. Absurdo o Veiga vem jogando. Eu acho que o final da temporada passada ele foi mais fraco por causa de lesões. E acabou perdendo no final da temporada inteira, né? Por causa da lesão que ele sofreu no jogo contra o Atlético Paranaense. E ele sofreu uma lesãozinha esses dias. E a gente pensa, pô, o jogador com sofre lesão pode voltar mais devagar. Mas não é o caso do Veiga, com certeza. O cara joga muito, cara. Joga muito, o time jogando muito. O Dudu, o ataque redondo. O Palmeiras dominou o jogo. Dominou o jogo. O Grêmio teve... Eu vi no jogo falar que no primeiro tempo teve 3 finalizações. Mas eu acho que no gol mesmo foi só a finalização que eles fizeram gol.
é que eles conseguem puxar um contra-ataque. Ou mais mérito do meio campo deles, aquele Bitelo, do que culpa de qualquer culpa. Porque foi um contra-ataque, o jogador estava marcado, mas ele deu um corte e deu chute. Um chute meio que muito bem, uma finalização muito boa, muito mais mérito dele que erro defensivo. O Luan tava nele, aí o Luan tirar aquela bola, se ele faz um drible, ele podia tomar, se ele tenta tirar a bola, ele podia tomar um drible, né, do jeito que tava, então ele tava naquela contenção, acompanhando, fazendo a sombra, e o cara ele consegue arrumar um espaço e chuta, e o Luan tirar aquela bola só se ele usar essa mão. Então, o cara chuta no ângulo do gol e a gente vê como o Everton é foda, porque mesmo numa bola difícil dessa ele ainda conseguiu enfiar a mão na bola, mas não conseguiu tirar. É um gol parecido mais ou menos com aquele da Tombense, né? O Everton chega na bola, mas não consegue fazer a defesa, né? A bola vem muito forte, não consegue segurar. Acho que essa bola é muito mais difícil que a da Tombense, aliás, mas um golaço. E o Grêmio ele ia com... O Grêmio então saía barato do primeiro tempo, porque o que o Palmeiras jogou, o que o Dudu jogou, o Arthur jogou, o time inteiro do Palmeiras hoje jogou muito. E o que o Palmeiras jogou 1-1, com certeza não explicava direito o que foi o jogo. Então aí então até fiquei meio assim, pô, no segundo tempo pode ser que o Renato consiga arrumar defensivamente o time. Agora no 1-1 viu que realmente não dá pra brigar de igual para igual, os caras consigam melhorar defensivamente. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. O Grêmio voltou muito mais desligado no segundo tempo, muito mais fraco. E a gente volta à frente no placar com um pênalti logo no começo do segundo tempo. Uma jogada lá meio morta, o Luan dá uma cabeçada lá, bate na mão de alguém. E no Kahneman, acho que foi, né? E aí o juiz dá pênalti e o Veiga chovendo molhado, né? O Veiga bate muito bem o pênalti e faz seu segundo gol. Diferente de certos atacantes aí que só faz gol de pênalti, o Veiga faz de pênalti e faz sem ser de pênalti. O Veiga é uma máquina de gol também, uma máquina de assistência monstruoso. E aí o Palmeiras segue à frente. E o Palmeiras... A gente vê alguns jogos, às vezes o Palmeiras seguindo à frente. Por exemplo, a primeira rodada do Brasileirão contra o Cuiabá. A gente tava mais ou menos nessa mesma pegada contra o Grêmio, né? A gente pressionando os caras, fazendo jogada no primeiro tempo, até sair o primeiro gol. Aí dá uma desligada, tira um pouco o pé e o time empata. Hoje não foi isso. Hoje o Palmeiras jogou assim, pegado, com pressão, com volume de jogo, o jogo todo. Saía os titulares, entrava os reservas, o time jogava sem descanso, não. Sem descanso, os caras queriam humilhar hoje, entendeu? O cara falou, hoje vamos sair pelo menos com 3, 4 gols daqui. Foi o que fizeram. Então no terceiro gol Terceiro gol, o Abel até comemora mais, eu acho que é porque, aquilo é o resultado do trabalho do Abel de quase 3 anos, né? O time fica com a bola no pé por 2 minutos, tocando a bola. A questão da virada do jogo, que foi importante no primeiro gol também, teve uma virada. Esse lance também, a bola virando. Chegava num canto, não conseguia, virava o jogo, tentava do outro lado, não conseguia, até que o Dudu consegue puxar pra individualidade. Faz uma jogada individual, consegue um passe, o Mike no meio. O Mike é lateral, mas dá uma de armador. Consegue um belo passe pro Rony dentro quase na marca do pênalti. O Rony chuta, infelizmente, bate no marcador do Grêmio, mas a bola sobra pro Mike, conseguiu ler a jogada, que além de dar o passe, ele infiltra. A bola sobra pra ele, na cara a cara, ele e o goleiro, o goleiro já quase que caindo pra um lado, então foi fácil pra ele chutar pro outro lado e ampliar pra 3-1. E o quarto gol, uma jogada, acho que foi uma jogada de escanteio e teve um cruzamento muito bem feito pelo Veiga. E a bola sobrou no Luan, que tá fazendo aniversário hoje, aliás. E ele fecha o placar 4-1. E o Palmeiras não descansou. Podia ter feito mais um, pelo menos. Teve um contra-ataque lá. Teve uns 2 contra-ataques que o Palmeiras saiu, tipo, se eu não me engano, no final do jogo, com mais gente que o Grêmio tinha de zagueiro lá, de defensor, e a gente não conseguiu converter. Mas entrou os reservas, entrou o Endrick. Hoje não vale a pena nem falar os reservas. Acho que os reservas não fizeram nada muito que vale assim menção, mas eles continuaram mantendo a pressão. Hoje voltou o Bruno Tabata, acho que é o único legal de falar. Parece que ele tá recuperado da lesão mesmo, voltou, jogou um pouquinho hoje no final do jogo.
Breno Lopes entrou também, o Henrique também entrou, o Fabinho, Richard Rios. Mantiveram a pegada que o Palmeiras estava tendo, mas não conseguiram ampliar mais. O Grêmio ele teve algumas chances no final do chance. Ele tentou pressionar um pouco mais na base do desespero, né? Cruzamento de qualquer jeito. Mas nada concreto, né? E o Palmeiras fez uma senhora goleada no Grêmio, um jogaço. Puta que pariu. Esse jogo é aquela coisa, é o resultado do trabalho do Abel de quase 3 anos. Que vai ficar mais. Essa é a próxima temporada, se Deus quiser, vai renovar até 2027. E se continuar com esse nível de trabalho, o Palmeiras vai ser sempre muito competitivo e a gente vai ver muito mais jogos como esse. É uma máquina mesmo, que nem estavam falando até na entrevista pós-jogo. O Palmeiras é uma máquina mesmo. Parabéns pro Abel, parabéns pro time. Esse é um jogo gostoso de assistir, cara. É gostoso quando assistir um jogo desse. Seu time não sofre nada, a gente sofreu o gol, mas no azar. Acabou com o baliza 0 do Everton hoje. Se não fosse aquele chutaço do cara, era baliza 0 e talvez mais um gol ainda. A gente podia ter feito pelo menos mais um, com certeza. Mas, fora isso, a questão do jogo foi isso. Nada assim muito mais para dizer sobre o jogo. E falar um pouco dos jogadores, né? O Everton muito seguro. Deu uma hora que ele saiu lá teve uma bola assim que os caras lançou na frente para alguém lá correr. O Everton ele saiu do gol, pegou essa bola e ainda deu uma bela de uma virada de jogo. Pô, tirou onda, saiu do gol. Os caras estavam falando outro dia do Santos. Santos tem que aprender com o Everton. O Everton ele saiu lá do gol, roubou a bola e ainda deu uma virada de jogo lá de meio atacante, lá de jogador de linha. O Everton muito foda. O Mike, jogo impecável do Mike. Acho que esse jogo, junto com a final da Libertadores que ele jogou contra o Flamengo, um jogo perfeito. Ainda coroou com um gol merecido. Jogou muito o Mike hoje. A dupla de zaga também. Gomes muito sólido defensivamente. O Luan, acho que ele tá pegando ritmo de jogo. Você já não pegou. Essa era a minha desconfiança do Luan. Mais na começo da temporada que eu senti. Muita gente até comentava isso. E eu também sentia que ele tava um pouco fora de ritmo. Talvez por pouca minutagem. Agora que ele tá tendo que jogar mais. Acho que ele pegou o ritmo. Ele tá parecendo muito seguro. Quando ele foi várias vezes campeão como titular. Então, muito bom também o Luan nesse nível de jogo aí, para substituir o Murilo nesse tempo. O Piquerez também acho que fez um jogo mais arroz com feijão, jogou bem. Não falhou nenhuma vez, ajudou muito defensivamente, ofensivamente participa do jogo. Não fez o jogo como no último contra o Goiás, né? Jogou muito o Piquerez, mas jogou bem. Gabriel Menino e o Zé Rafael. Que partida dos dois, cara. Pode não parecer, talvez não ofensivamente, não participaram tanto, mas ajudando na transição ofensiva. O Zé tá mais solto. O Abel até falou que mudou um pouco a dinâmica na entrevista. Eu já tinha comentado que a dinâmica deles tinha mudado, tinha melhorado mais defensivamente. E eu acho que o Abel soltou um pouco mais o Zé. E a questão é que quando um sobe, o outro fica mais recuado. E não tá mais só o Zé mais recuado, aparentemente, tá? Negócio mais fluido, onde quando um vai mais pra frente, o outro fica e vice-versa. E, cara, eles roubaram muita bola no meio de campo. Hoje o Veiga, às vezes os pontas mesmo roubavam bolas no meio de campo, no campo ofensivo. E pode não parecer, não fizeram gols, não deram passes, mas jogo impecável dos meios campos em questão defensiva, com certeza. E transição também, impecáveis. O Gabriel Menino tá de parabéns aí, a gente tem que falar. O cara joga bem, tem que falar. O Gabriel Menino tá de parabéns, tá substituindo o Danilo muito bem. Talvez não fazendo a mesma posição, obviamente, mas tá fazendo uma ótima dupla de meio campo com o Zé. Pra gente ficar mais aliviado. Eu acho que a gente ainda precisa de um meio campo. O próprio Abel falou. Mas a gente fica aliviado que a gente conseguiu tapar esse buraco, né? Agora falando do Arthur. E jogaço do Arthur. Acho que esse foi o melhor jogo do Arthur. Até o momento. Jogou muito, uma hora que ele costurou uns 3-4 do Grêmio. Num contra-ataque. Acho que esse foi um dos contra-ataques que eu falei. Que o Palmeiras saiu com uma maior vantagem numérica de atacantes contra defensores. Aí eu não lembro quem deu um cruzamento na área. Aí o Rony desvia e o Dudu tenta pegar na segunda etapa, mas não consegue. Não pega tempo pra pegar ela com gosto.
Mas o Arthur ficou muito e ajudando muito. Cara, o Palmeiras ganhou muito com o Arthur. Ganhou muito com o Arthur. Talvez o Arthur não seja tão passador e tão decisivo quanto o Scarpa era com os chutes fora da área, com mais assistências, não sei. Mas o Arthur é um jogador agudo e muda a dinâmica do ataque do Palmeiras quando era com o Scarpa. O Scarpa não era tão driblador, era mais um meia de armação. E o Arthur, ele é um ponta agudo de drible, forte chuta e amplia o jogo, vai para as pontas. Cara, é jogaço do Arthur. Veiga, atuação de gala. A gente vai ter que começar a assistir os jogos do Palmeiras de terno. Porque perfeito, golaço de cabeça, gol de centroavante, o gol de cabeça dele. O gol de pênalti sem susto. E ainda uma assistência. E, cara, distribui o jogo, passa, cria chances, volta para marcar, dá carrinho na defesa. O Veiga é o quê? O Veiga é um sobre-humano, cara. Teve uma hora que, porra, ele tava em todos os cantos do campo, velho. Ele tá no canto esquerdo ajudando, tá no canto direito ajudando, tá na área para cabecear. Ele vai no escanteio, cobre escanteio, faz jogada, volta na defesa e marca. O que é o Veiga? Qual que é a magia da preparação física do Palmeiras para ter intensidade jogando 4 jogos seguidos e o cara correndo no ataque, correndo na defesa? Qual que é a magia desse Palmeiras, cara? Esse é o segredo do Palmeiras também, viu? Não é muito o Abel Ferreira, mas a preparação física do Palmeiras é a melhor do Brasil. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu acho que ninguém tem. O Veiga é uma máquina, velho. É um monstro. Uma besta enjaulada, como diz o narrador do Esporte Interativo, o Cristiano Ronaldo, né? É um monstro, cara. Que absurdo. O Veiga jogando é absurdo. É nojento ele jogando. Joga muito. O Dudu também. Pô, o Dudu tá com azar do caralho. Não sai gol. De jeito nenhum, né? Saiu contra o Goiás chorada, que a bola bateu dentro do gol e saiu. Aí conseguiu fazer um pra dar uma aliviada. Mas hoje também, porra, o monstro, cara. É nojento também o Dudu. Ele fez com a defesa do Grêmio. Humilhou a defesa do Grêmio, cara. Vinha 1, 2 marcar ele. Ele fazia a jogada individual, saía no drible, conseguiu um passe, conseguiu uma finalização. O Dudu é um monstro. Uma hora também que ele costurou lá na esquerda, lá 1, 2 jogador, quase saiu um gol. Nojento o Dudu, mano. Nojento. Até que daqui a pouco eles. Quem assistiu Naruto sabe, né? A cena do Rock Lee lutando contra o Gaara, né? Antes de ele lutar contra o Gaara, ele tira umas meias lá de aço lá. Pra ele se segurar ele nas lutas, porque ele era muito rápido, muito ágil. E é isso que vão ter que fazer com o Dudu, qualquer dia desse. Pra ter alguma chance. Pra ele conseguir jogar de igual pra igual, porque senão, o cara é monstro. Ele vai dar passe, ele vai dar drible, ele vai desconcertar a defesa e espero que saia mais gol. Esperamos, porque merece. Tá merecendo fazer mais gol. Não tá saindo por azar. Absurdo o azar do Dudu. Às vezes ele consegue chutar no gol e o goleiro defende. Às vezes ele dá umas puta finalização, passa trincando da trave, não entra. O Dudu tá jogando muito, mas tá com azar na hora da finalização, né? Mas jogando muito, o Rony um jogo mais apagado. Mas correndo muito, ajudando na marcação. E o chance, o segundo gol ele participa, o terceiro gol ele participa. Tava bem posicionado para receber a bola. Uma pena o zagueiro também do Grêmio. Eu tava torcendo pra um gol do Rony, porque o Rony ainda, depois da lesão, não fez ainda. Eu tava torcendo pra esse gol do Rony, infelizmente não saiu. Mas uma hora também sai, porque joga muito também o Rony. É o nosso Rony rústico, né? Eu não vou falar muito de quem entrou no segundo tempo, porque eles deram. Quem entrou no segundo tempo não comprometeu, deu continuidade ao que estava sendo feito. Um bom trabalho no ofensivo e defensivo. Não criar, acho que teve uma ou duas chances mais claras, mas assim. Nada muito absurdo. Nada para pontuar dos reservas, né? Só lembrando que entrou foi o Bruno Tabata, o Hendrick, o Breno Lopes, Richard Rios e o Fabinho. Não deram continuidade ao trabalho. Não fizeram nada demais, mas também nada de menos. Então é isso. Achei a entrevista pós-jogo do Abel. O Abel ele comenta bastante um pouco sobre a questão das apostas aí que temos, né? Graças a Deus até o momento nada no Palmeiras. Estão falando do Gabriel Menino, mas ele até mesmo soltou uma nota. Lá foi bagrice mesmo, aquele lance contra o Vasco. Eu acredito nele. Acho que no Palmeiras ninguém precisa disso.
Palmeiras todo mundo é muito bem remunerado e muito bem valorizado, né? E precisa disso no Palmeiras. Eu espero que não tenha acontecido nada. E espero que melhore pro futebol brasileiro, né? É muito triste isso, porque, primeiro, né? Tem gente aí que trabalha, estuda pra caramba pra ganhar um salário mínimo. Esses caras têm a oportunidade de ganhar o Barman mesmo, que foi pego. Ele ganhava o quê? 100 mil? 200 mil do Santos? Precisava disso? 450 mil? Beleza, é um quarto do salário, mas ganha bem, né? Não precisa disso. Além de tirar a oportunidade de quem realmente tenta se vingar no esporte, né? A pena. Mas é isso. O Palmeiras foi uma máquina hoje. Delícia assistir um jogo desse. Delícia. Diz aí o que você achou do jogo. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Valeu, falou!